Muito boa noite, estamos iniciando Sociedade em Questão, hoje dia 5 de novembro, final de ano praticamente. Ano passou na velocidade assustadora e nós toda segunda-feira estamos aqui fazendo Sociedade em Questão, tentando levar a você informações que outros canais não levam, para que você possa interagir conosco. E a Mariana está aqui comigo toda segunda-feira. Boa noite, Mariana. Tudo bem? Boa noite, Aposto. Tudo bem. Uma ótima noite para você que está em casa também. Uma excelente noite. Hoje nós vamos falar sobre assuntos muito interessantes e queremos, claro, contar com a sua participação pelo 3254-1079 nas nossas entrevistas. No Sociedade em Questão de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está comprometendo a segurança da sociedade, a greve dos policiais civis. Você sabe definir o perfil de um psicopata? Nós vamos hoje saber qual o perfil dessas pessoas com mentes perigosas. E você se considera uma pessoa preconceituosa? Preconceituosa ou não, a sociedade ainda sofre com esse mal. E para alegrar a sua noite, é claro, nós recebemos uma dupla, Lucas e Rogério. E é claro, quero chamar a sua atenção para a nossa enquete de hoje, porque na segunda-feira que vem a gente vai sortear para você uma TV de 32 polegadas de LCD. A enquete de hoje é a seguinte: você já foi vítima de preconceito? Sim ou não? Você participa da enquete pelo 84010508 e está concorrendo à nossa televisão, né, Aposto? Com certeza. E hoje, dia 5 de novembro, é um dia muito importante, porque amanhã é eleição nos Estados Unidos. Ah, mas o que eu tenho de ver com os Estados Unidos? Temos que ver muita coisa. Não só o Brasil, mas todas as nações têm uma ligação com a América, precisa da América. Então, amanhã, todo mundo de olho na tela, torcendo, fazendo as suas torcidas. Se ganhar Obama, as coisas continuam como estão, né? Se ganhar o Romney, é meio perigoso para nós, brasileiros, né? Ele é muito mais nacionalista. Então vamos torcer aí para que o Obama continue mais 4 anos no governo americano. E falando sobre segurança, agora com a moda dos arrastões, entrando nas pizzarias, restaurantes, bares, coisas que não tinham aqui, você tem que pensar 2 vezes em sair à noite e levar sua família a jantar fora ou almoçar fora. Até quando nós vamos continuar desta maneira? Foi escolhido o novo secretário de Segurança, uma escolha acertada por ser o ex-diretor-geral da Polícia Federal, mostra que é um homem que tem experiência. A Polícia Civil tem uma delegada de experiência, lutadora, vai estar conosco aqui no programa e vamos falar também com o líder grevista da greve dos policiais civis. Eu sempre acho que o policial deve ser mais valorizado. E você, o que você acha? Sua opinião na entrevista que vamos fazer é muito importante. Vamos torcer para que essa greve acabe, vamos torcer para que o concurso na Polícia Militar seja efetuado o mais rápido possível, que as pessoas sejam contratadas e que Goiânia volte a ter a segurança que tinha anos no passado. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com Sociedade Questão. Ligue e participe da nossa enquete de hoje, porque na semana que vem a gente vai sortear para você uma TV de LCD de 32 polegadas. 84010508. Você já foi vítima de preconceito? Sim ou não? É só responder a nossa enquete e quanto mais você ligar, mais chance você tem de ganhar durante toda a semana, não só hoje, tá? E na segunda-feira que vem a gente vai sortear para você super prêmio. E agora a gente vai falar sobre segurança pública, porque escrivães e agentes da Polícia Civil já estão em greve há cerca de 13 dias ou mais. E a categoria busca melhores salários e a população está sofrendo com as consequências dessa paralisação. Para falar mais sobre esse assunto e os reflexos dessa greve, nós estamos com a delegada-geral da Polícia Civil, doutora Adriana Costa. Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. E também estamos com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Silveira Alves. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Aposta. Parece que é 15 dias de greve, não é isso? Praticamente, 15 dias. 15 dias.
Tá, eu vou fazer a primeira pergunta para a doutora. Doutora, a senhora pode enumerar as consequências dessa greve para a população? Qual é o prejuízo que a população está tendo? Pois não, apóstolo. Realmente essa situação tem nos angustiado bastante. Eu acredito que a população de Goiás tem acompanhado aí o nosso esforço, né, a nossa luta para enfrentar esse desafio, porque realmente é muito difícil. Nos preocupa bastante, já que mesmo estando trabalhando normalmente, nós não temos as condições ideais de trabalho dos policiais civis. Não é o número ideal. Isso não é só aqui em Goiás, mas em todo o país isso está acontecendo, bem como também a questão estrutural, como, por exemplo, as delegacias não estão da forma ideal e que seria digno para os nossos policiais trabalharem, assim como em outros estados também. Agora, em uma situação de mobilização grevista, fica muito mais difícil, já que, por um lado, nós temos os delegados que continuam trabalhando, mas a equipe, né? A Polícia Civil é formada por equipes. A equipe é o delegado, o agente e o escrivão. E existe a equipe justamente porque assim é que ela funciona bem e assim é que ela deve trabalhar. Portanto, muito embora os delegados não estejam em greve, é claro que os trabalhos ficam imensamente prejudicados. Nós temos conclamado os delegados para que atendam a comunidade, atendam aquele cidadão que vai à delegacia e tome aquelas primeiras providências para que provas importantes não se percam com o passar do tempo. Mas, obviamente, as investigações, em sua grande maioria, elas não acontecem, né, como deveriam ocorrer, e realmente nós teremos aí, ao final deste movimento, um acúmulo de trabalho, né, mas nós estamos trabalhando para que, contando inclusive com a ajuda dos colegas policiais ao retornarem desse movimento, e a gente torce e trabalha e procura contribuir para que isso aconteça o mais rápido possível, nós iremos trabalhar juntos, fazer forças-tarefas para que nenhuma investigação fique sem ser feita, já que nenhum fato que lese um cidadão pode ficar sem ser levado à justiça, né? Porque esse é o direito de todos. E, inclusive, eu conversei hoje com a doutora Adriana Ribeiro, da Delegacia de Homicídios, e ela falou, não, realmente está prejudicando essas investigações, e eles estão tendo, como a senhora disse, que se ajustar. E 2 delegados para uma cena de um crime, para não se perder justamente no caso do homicídio, inclusive mais preocupante, porque você veja, as primeiras provas, e nós hoje fizemos, né, organizamos o sistema de plantão 48 horas para investigação de homicídios. Está funcionando assim em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Nós queremos, com o novo concurso, fazer isso em todo o estado. Ou seja, aconteceu um homicídio, o delegado, os agentes escrivães, os agentes em especial, vão até o local pessoalmente e ali já se inicia a investigação que não cessará em 48 horas, direto, para que seja realmente, chegue à solução do caso o mais rápido possível. E no caso dos homicídios, muitas provas são requeridas naquele primeiro momento. Então é imprescindível que os delegados vão até lá, mas com certeza, assim como a minha colega disse, as investigações, elas ficam prejudicadas, obviamente. Presidente, agora o IML também está em greve, né? Eu vi 2 matérias aqui na televisão, na Fonte TV, das mães na porta do IML, chorando ali por corpo. O que vai acontecer? Se continuar essa greve, se o governo não for sensível às reivindicações, a população vai continuar sofrendo dessa maneira, presidente? Olha, é lamentável, mas é uma triste realidade. Ao longo dos anos, a Polícia Civil do Estado de Goiás vem sendo sucateada pela falta de investimento por parte do governo. Nós temos uma delegada geral que assumiu uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande. E ela tem tido dificuldades pela falta de efetivo, pela falta de estrutura, pela falta de condição de trabalho. E principalmente no momento onde o governo trata os delegados de polícia com a valorização devida, deu um reajuste, deu os benefícios que era necessário para valorizar esse profissional na segurança pública. No entanto, esqueceu 3.500 servidores, incluindo, apóstolo, esses servidores da Polícia Civil que estão lá na SPTC. São policiais civis, passaram no concurso para a Polícia Civil. São auxiliares de autópsia, são os médicos legistas, são os peritos, são os papiloscopistas, os técnicos de laboratório, tem o auxiliar de necrópsia, tem o identificador, o classificador, o datiloscopista. Tem o agente de polícia, o escrivão de polícia, o agente policial e o auxiliar policial. São servidores que fazem parte da mesma instituição e que o governo simplesmente ignora. E aí nós vamos para uma greve de 50 dias que já traz um prejuízo muito grande para a sociedade.
caso do IML em especial, a população já tem sofrido. Nós temos hoje 8 viaturas, 8 rabecões no IML, mas só funciona 2, ou quase 1,5, porque as condições são precárias ao extremo e falta estrutura. Quem vai lá dentro hoje do IML e vê a quantidade de serviço que tem que ser feito, no caso de hoje nós tínhamos 10 corpos no IML, 9 no necrotério do IML e 1 no hospital para ser removido. Tinha um médico para fazer exame em todos os corpos. Então, com greve ou sem greve, a população já está prejudicada. Agora, se o governo não faz o investimento necessário para trazer conforto para os policiais trabalharem e protegerem realmente a sociedade, principalmente na prevenção, o que vai ser dessa delegada geral se ela não tiver estrutura para fazer o serviço de investigação e levar a autoria ao conhecimento da justiça para ser aplicada a pena? Então, se hoje tem muito bandido na rua, é porque falta estrutura. Nós temos 40 mil mandados de prisão sem cumprir no Estado por falta de efetivo. Nós temos 70 mil inquéritos policiais abarrotando as delegacias em todo o Estado por falta de investigação, por falta de efetivo. E um concurso para 709 pessoas que vai ser admitido daqui a 1 ano, não vai suprir a necessidade hoje de 3.500 vagas em aberto no concurso da Polícia, no quadro da Polícia Civil. Então, hoje, se o governo do Estado de Goiás, o governo Marconi Perillo, não tem feito investimento e sucateado a segurança pública, está aí mais do que provado. Nós temos um secretário de Gestão e Planejamento denunciado, aliás, condenado por improbidade administrativa, temos um ex-secretário de Segurança Pública investigado e denunciado pelo Ministério Público por envolvimento com Carlos Cachoeira e o próprio governador do Estado envolvido com Carlos Cachoeira sendo investigado. Então, se a cúpula do Executivo do Estado está maculada com a criminalidade, imagina o que vai ser da população. É lamentável. Quais são as reivindicações básicas de vocês? Nós começamos uma greve dia 11 de julho, reivindicando a melhoria do nosso piso salarial. O salário nosso está defasado há praticamente 7 anos, onde nós estamos com um salário de R$ 2.971 início de carreira. Nós queremos um piso de R$ 7.250, o que é proporcional a 96% do que ganha um agente de polícia em Brasília. O mesmo tratamento que foi dado para os delegados, que hoje ganha 96%, vai ganhar 96% do que ganha um delegado de polícia em Brasília. Esse foi o tratamento dado para o delegado de polícia. Veio a promoção dos delegados, nós queremos a mesma promoção. Veio o fim do limitador de vagas de 10%, que a delegada inclusive concorda. Então, muitas das nossas reivindicações já tinham um entendimento com o governo. De repente, o próprio governador assinou na mesa lá, deu a palavra dele, olha, confia em mim, eu vou cumprir com o acordo com vocês, faço o acordo, vamos deixar o piso para o ano que vem, nós concordamos, e as demais reivindicações, reestruturação da carreira e esses benefícios eu vou praticar agora. E o que aconteceu? Nós, tá tudo certo. O que aconteceu? O ex-secretário João Furtado fez uma proposta, nos enviou um ofício, praticamente acordando com todo aquele acordo feito na mesa com o governador. A nossa delegada geral estava presente na reunião com o governador, o ex-secretário João Furtado também, e aí ficou tudo ajustado. O único impasse seria a criação da classe inicial, equivalente ao cargo de delegado substituto que foi criado para os delegados de polícia na reestruturação. De repente entra o empecilho que seria o secretário VEC, e aí nós tentamos e conseguimos romper a barreira. Houve uma reunião com o Conselho Superior de Políticas Salariais do Estado, onde o secretário de Fazenda, Simão Sirineu, entrou, falou que desconhecia qualquer negociação feita, que conscientizou o governador que era impossível praticar aqueles benefícios, e aí voltou a estaca zero. Falou, não vamos dar nada para vocês, senão gastar 4 milhões e vocês escolham a forma que é para aplicar. Se em efetivo, se em data base o ano que vem e por aí vai. Ou seja, voltou a estaca zero. Nós não admitimos esse tipo de comportamento. Ou o governo cumpre com o que foi falado na mesa, pelo próprio governador do Estado, ou então a gente vê que o governador não tem posicionamento nenhum perante o governo do Estado. Vamos atender a primeira participação por telefone. Alô? Oi. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Noemi. Fala da onde? De Araguaiana. Qual que é a pergunta? Eu quero dar minha opinião. Qual é a opinião? É o seguinte, eu mandava tudo embora nessa greve. Mandava tudo embora, porque a Polícia Civil não está fazendo nada, a Polícia Militar só vê na porta dos botecos à toa. E então eu entregava para o Exército, tomar conta de tudo. Porque se existe uma parte podre na população, é porque tem uma parte podre na polícia também. Então a minha opinião é essa, eu mandava embora e entregava para o Exército, tomar conta. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Lógico, em todos os segmentos da sociedade tem bons e tem ruins.
Agora, você não pode condenar uma classe que traz segurança para o Estado, para a população, porque tem algumas pessoas ruins. Ô, delegado, a situação para a senhora, lá em casa, todo mundo torce pela senhora, você não acredita, viu? É os filhos, é neto, todo mundo vai dar certo, vai dar certo. A senhora, nós temos trabalhado bastante, como é que a senhora vai fazer, delegado? Realmente, eu acredito que eu vou completar um ano, né, de gestão na direção da minha instituição, que é a Polícia Civil, e embora nós tenhamos grandes dificuldades, a população tem nos acompanhado, né? A população de Goiás são como amigos, me acompanham desde o início da minha carreira, desde a minha juventude, né? No movimento estudantil, eu sempre fui uma pessoa pública, né? Assim como meu pai, que o senhor também conhece, já recebeu aqui. Então, assim, a população conhece a nossa história e sabe que nós não temos medo de trabalhar e nem medo de desafio, né? Realmente não é fácil, não achei que seria fácil. A gente fala brincando que esse ano, né, que eu vou completar um ano ainda, no final desse mês como chefe da Polícia Civil, e parece que foram 10 anos, né, tantos problemas, alguns acontecimentos que me marcaram muito, inclusive a perda dos meus amigos, dos meus companheiros, né, naquele acidente. Isso realmente me abalou bastante, acho que abalou toda a nossa instituição, e realmente esse ano tem sido difícil. E essa questão da greve me preocupa bastante. Eu realmente fico angustiada porque, por um lado, nós temos os nossos policiais, e hoje o policial ele exerce uma função importantíssima para a sociedade. A colega, companheira que ligou, né, a Noemi, ela tem sua razão de reclamar. É claro que em todas as profissões nós temos as pessoas que são dedicadas, as que não são, né? Eu também confio muito no Exército, mas realmente a função do Exército hoje no nosso país é outra, é diferente, né? E nós temos que procurar melhorar as nossas instituições que são formadas pelos nossos cidadãos também, porque o policial é um cidadão de Goiás também, não é? Agora é importante salientar que as negociações não terminaram, né? Nós, a direção da polícia, nós não temos como dar uma definição, nós não temos o poder de decidir essa questão dos salários, né? Se pudesse, com certeza, acho justo que os policiais tenham o mesmo tratamento dos delegados, viu, Silveira? Você sabe disso. De forma alguma, eu acho que tem que ser diferente. Aliás, eu acho que nós tínhamos que, daqui para frente, fazer essas negociações em conjunto. Entendeu? Acho que nós somos equipe. Meu esposo é policial civil, né? Então, eu realmente, ele é agente, é investigador, com muita honra, muito orgulho. E eu também me sinto como uma policial. Quem me conhece minha carreira, sabe que eu sempre fui uma delegada de trabalho em campo, né? E assim como continuo hoje, quando me é possível. Mas o importante em toda essa situação difícil é que a gente conseguiu, e a gente tem procurado contribuir para isso, que as negociações não cessem. Então, elas continuam. Hoje mesmo, os policiais nos encaminharam, né? A gente fez o pedido de fazer essa interlocução, nos encaminharam uma contraproposta razoável. A gente encaminhou imediatamente a comissão, né, que é esse conselho dos secretários da área econômica. Pedimos a eles também que analisassem essa contraproposta o mais rápido possível, que fossem sensíveis a essa situação que nós estamos passando, né? E a gente espera o mais rápido possível que seja marcada outra reunião, onde estarão ali os representantes, né, tanto do governo como do sindicato e da União dos Policiais, né, Silveira, para que chegue essa solução, porque realmente a população de Goiás merece segurança, merece a nossa atenção, e essa é a nossa intenção. E eu peço que continue torcendo, né, e orando por nós, pelos policiais, que em sua grande maioria são pessoas de bem, pessoas esforçadas, que querem também poder proteger a nossa sociedade. Afinal, nós também fazemos parte dela, os nossos filhos, as nossas famílias. Mais uma pessoa comigo pelo telefone. Alô? Alô, pastor. Boa noite. Boa noite. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. Quem fala? O meu nome é Elson Alves, eu moro em Trindade. Qual é a sua colocação, Elson? Ô, pastor, eu sou a favor da greve da Polícia Civil. Eu, como toda a população, nós temos muito respeito pela Polícia Civil. Sabemos que o trabalho deles é importantíssimo. E se colocasse uma viatura da Polícia Civil e outra da Polícia Militar lá na porta aonde que eu moro, eu ficaria honradíssimo com isso. Só que eu acho que está havendo, eles estão sendo muito intransigentes, tá? Está faltando um pouco mais de coerência para a Polícia Civil. Porque o que eles estão fazendo, apesar do direito de greve deles ser certo, eles estão jogando
eles estão pegando a dor do povo e fazendo com que seja um tipo de pressão para o governo. E as pessoas, o povo, é o principal pagador das contas da Polícia Civil. A gente respeita a Polícia Civil em tudo. Só que a gente não pode fazer com que o povo sofra com a greve da Polícia Civil. Por outro lado, o governo também tem a sua parte de culpa. Porque o imposto que eu pago, que o senhor paga, que a própria Polícia Civil paga, serve também para remunerar bem um policial civil que eu acho que ganha mal, por mais que seja melhor remunerado do que muitos. Tá certo. Porque, Silveira, você também está doido para essa greve acabar, não é? Vocês todos, né? Com certeza. Sem dúvida. Nós não queríamos iniciar uma greve. Tanto que quando o governador Marconi Perillo assumiu o governo, nós apresentamos um projeto de reestruturação da Polícia Civil em relação à efetiva, estrutura, condições de trabalho, e todos os delegados, agentes, escrivães e todos os servidores da identificação, criminalística, medicina legal, jamais pensaram em fazer greve, sacrificar a sociedade nesse aspecto. Nós sabemos o quanto que dói em um ser humano que tem ali um crime acontecido na sua família, no caso de uma morte e no caso violenta, a família quer enterrar o seu ente querido e fica nessa situação de dificuldade. Para nós é muito triste. E eu falo do fundo do meu coração. Eu já, na minha família, já tivemos vários casos de crime, infelizmente. Nós também somos vítimas, porque nós somos seres humanos. E para nós é muito difícil enfrentar um movimento de 24 horas de paralisação, de 12 horas de paralisação, de 6 horas, de 1 hora que seja. Agora, infelizmente, o governador Marconi Perillo, juntamente com o seu secretariado, foi que induziu a categoria e a greve. Nós estávamos negociando no início desse ano, chegamos, a delegada-geral tem acompanhado isso, foi até o mês de junho a negociação. Só que, no entanto, o secretário Vec chegou no momento que falou assim, vocês podem ir para a greve, que o governo não vai dar nada para vocês. Então veio a greve de 50 dias, que foi muito sacrificante para a sociedade, para os policiais e para a delegada-geral, em administrar um conflito dentro da sua pasta. Não é fácil para ela. E eu até parabenizei ela, pela mulher que ela é, corajosa em enfrentar esse desafio. Então nós levamos isso ao conhecimento dela. Agora, se o governo nos obriga a fazer uma greve, e é um direito constitucional que nós temos, nós vamos fazer uso dele. Infelizmente, hoje nós estamos em greve novamente, não é porque nós queríamos, é porque o governo induziu nós tomarmos uma greve novamente. Vocês conversaram hoje, tiveram uma assembleia, né, e tinha essa possibilidade de ter as 24 horas de paralisação. Ela está acontecendo e no IML vai ter uma ação diferenciada? O que aconteceu? Nós deliberamos a semana passada que íamos fazer alguns movimentos essa semana e o início dela seria com a paralisação de 24 horas que começou 8 horas da manhã de hoje. Só que, em respeito à sociedade goiana, no que diz respeito ao IML, o comando de greve foi duro, nós tivemos que ter pulso, porque tiveram aqueles policiais que foram contra a nossa decisão, queriam a radicalização, porque foi uma decisão de assembleia de parar 24 horas, mas a gente flexibilizou o movimento. Falou, no IML é o seguinte, nós temos 10 corpos, nós vamos fazer todo o trabalho de perícia nos corpos para fazer a liberação, e assim foi feito, para não esperar 24 horas para ser liberados os corpos para seus familiares. E nós flexibilizamos. Então, em respeito à sociedade. Agora, nas delegacias, nós entendemos que teria condição de fazer esse movimento mais duro, mais firme, mais radical, vamos dizer assim. Então, começou 8 horas e vai terminar amanhã, 8 horas da manhã. E não haverá tanto prejuízo assim, porque esses flagrantes que começaram a partir das 18 horas de hoje, a orientação, inclusive, com o entendimento que nós temos com os delegados, é que os presos serão recebidos pelos delegados de polícia e que a Polícia Militar poderá voltar amanhã a partir de 8 horas da manhã para fazer o flagrante, que está no tempo hábil, que nós temos 24 horas para fazer o procedimento e levar ao conhecimento da Justiça. Então não haverá esse prejuízo, esse dano maior. Mas nós estamos respeitando a população e queremos a compreensão. Nós não queremos a greve. Infelizmente, nós temos que fazer uso desse direito, infelizmente. Mais uma pessoa comigo pelo telefone. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, apóstolo. Quem fala? Licídio. Fala da onde, Licídio? Eu falo aqui de Goiânia mesmo. Qual é a pergunta? Eu queria opinar sobre essa greve da Polícia Civil. Sou totalmente a favor deles, entendeu? Porque eles estão aí trabalhando, então chega esse governador que não tem palavra, esse secretário Giuseppe Vec, que também não tem palavra, rasgou aí o contrato da última reunião. Então esse pessoal está com salário defasado, é um pessoal que serve muito bem a população. Eles estão completamente, eu acho, na minha opinião,
também sou funcionário público, eu acho que eles estão totalmente sendo injustiçados pelo governador, que já é o terceiro mandato, em vez de ajudar os funcionários públicos, deixa aí nessa situação. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Queria dar uma informação, doutora, pois não. Se for possível, é importante também que a população saiba, né, que nós temos nos esforçado no sentido de que cada caso, mesmo que não seja um caso que tenha repercussão, ele seja olhado com atenção, né, em princípio pelos delegados, e depois certamente nós vamos contar aí com os agentes escrivães para a gente continuar as investigações. Nós fizemos um pedido hoje aos policiais, né, eu pessoalmente conversei com a Ademar, com o Vigília, estiveram conosco lá levando a contraproposta, eu pedi a eles que nos ajudassem nesse sentido do recebimento dos presos, né, Silveira, como você falou, e porque o preso, gente, hoje em dia, a nossa legislação é uma legislação do direito penal mínimo. Então, a pessoa, quando ela vai ser levada presa, é porque realmente, na maioria dos casos, ela praticou um crime grave, um crime que está colocando a vida das pessoas em risco. Então, ela deve permanecer presa, né? Nós temos que fazer o possível que está ao nosso alcance. Então, nós falamos com todos os policiais, os comandantes regionais do estado de Goiás, né, coloquei em contato com os nossos delegados regionais para que não haja a liberação de nenhum preso em razão, né, do movimento. Os presos estão sendo recebidos, os policiais estão auxiliando, porque às vezes o delegado, você vê uma delegada, né, nós temos aí delegadas muito jovens, né, uma moça ali, como que ela vai colocar um preso sozinha na cela, né, ela vai revistar o preso, enfim, isso é impossível. Então os policiais estão nos ajudando para que nenhum seja liberado. Hoje, infelizmente, logo pela manhã houve um fato lamentável de um estuprador que foi liberado. Esse estuprador, gostaria aqui de esclarecer, foi preso, foi autuado em flagrante, porque os policiais militares, houve um conflito, eles não quiseram esperar a chegada, né, do delegado, a delegada, o delegado que estava não conseguia fazer o flagrante que hoje é digital. E isso atrasou, enfim, houve um conflito, esse estuprador foi liberado, uma pessoa que teria tentado estuprar uma senhora. E ele foi preso hoje, ele foi autuado em flagrante, e outra moça já o reconheceu como tendo o violentado também, a violentado anteriormente. Então, nós estamos, mesmo que seja um caso simples, de pessoas humildes, qualquer caso, porque todos os casos são importantes, não é? Nós estamos trabalhando muito, até eu mesma atendendo vítimas, como atendi várias vezes nesses dias, para que ninguém fique sem ser atendido e que casos graves, né, em especial que levem à prisão dos perpetradores, fiquem impunes, mesmo durante esse movimento. Apóstolo, eu quero até pegar uma fala da nossa delegada-geral e dizer o seguinte, que um caso que aconteceu também na região do entorno, mais precisamente em Lusiânia, um menor que estava apreendido desde quinta-feira passada, ele foi apreendido em flagrante, situação de flagrante, e hoje era o dia da audiência dele. Então os policiais ligaram, leva ou não leva? Claro que leva. Vamos levá-lo à audiência, vamos levá-lo ao conhecimento do Ministério Público, à presença do Ministério Público e do Poder Judiciário, para que ele seja penalizado pelo que ele praticou. Então nós não queremos um delinquente, uma pessoa que está já trilhando o caminho do crime, sem ser punido. Ele tem que ser punido. Tanto que nós abrimos, no momento que ligar, leva ele à presença do Ministério Público para que ele seja penalizado. Tá certo. Deixa eu atender a última participação por telefone nesse bloco. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Não precisa falar meu nome não, né? Seria bom. Porque é muito conhecido e eu moro muito perto de policiais aqui. Mas é bom para ele. Meu nome é Delzuíta Quintanilha. Sim. E eu acho viável, sim, pastor, a greve deles, porque eles têm que correr atrás do direito deles, porque não é qualquer um que vai colocar a cara atrás de bandido, como aquela mulher disse, que se fosse ela, mandava todo mundo ir para a rua. Não, não é bem assim, porque eles têm que revidar pelo direito deles. Se o governo prometeu, ele teria que cumprir. Teria não, tem que cumprir. Não é que os policiais, o senhor aí, a delegada, ela está judiando com o pessoal, não. Eles estão revidando um direito que eles têm, porque eu creio que eles têm família para cuidar e tem parente também. Eles não estão fazendo isso porque eles querem. Estão fazendo isso porque eles são obrigados a fazer. Tá certo. Obrigado pela participação. Encerrando, eu sei que
é meu dom, é minha maneira de ser. Eu sou um conciliador. E acredito que essa semana o governador Marconi Perillo é uma pessoa muito sensível, vai ter sensibilidade às reivindicações. A delegada vai fazer essa intermediação, já está fazendo, né, delegada? Fazendo possível, dar, né, tudo que eu puder para que aconteça isso. E os policiais querem trabalhar, né? A gente sente em vocês não querem trabalhar sem as condições que vocês precisam. Então vamos torcer a população juntos, toda a população, vamos torcer muito para que essa semana essa greve acabe, o governo repense aí na sua postura, vocês também, né, Silveira? Pode repensar também, ceder um pouco, né? Boa negociação, cede de um lado, cede de outro, para que vocês voltem a trabalhar com condição. Obrigado pela presença, viu, doutora? Torcendo aí pela senhora para que tudo dê certo e a senhora termine o mandato aí com sucesso, pleno sucesso. Muito Obrigado obrigada. pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Acho muito importante a gente poder esclarecer para a população o que está acontecendo. É um direito, né, da população e é uma excelente oportunidade. Eu agradeço. Silveira, obrigado pela sua presença. Eu sei que você é um guerreiro, é um lutador, mas acima de tudo que é o bem da população. Vamos torcer para que essa semana tudo dê certo entre vocês e o governo. Com certeza, apóstolo. O que nós queremos é que a população compreenda o nosso momento e quero pedir em Deus que Ele ilumine a mente do nosso governador, do secretariado, para que eles entendam a necessidade de valorizar o policial e que valorize o policial, que dê estrutura e condições para essa mulher guerreira aqui continuar o trabalho dela à frente da instituição, porque nós estamos prontos para ajudar. Agora, precisamos dessa condição, dessa valorização, desse tratamento igualitário que o governo fala que dá, mas na verdade não acontece. E agradecer à Justiça de Goiás por ter me reintegrado ao cargo de agente de polícia, que eu consegui eliminar hoje, uma vez que eu fui demitido no último dia 23, covardemente por um ato insano do ex-secretário de Segurança Pública, que praticamente não fez muito pela nossa segurança ou quase nada. Tenho certeza que a nossa delegada-geral, junto com o novo secretário de Segurança e o governador, terão condições de dar uma satisfação que a sociedade espera, que é a segurança pública de verdade. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Ligue e participe da nossa enquete. 84010508. Na semana que vem a gente vai sortear para você uma TV de 32 polegadas LCD e você não pode perder. Responda a nossa enquete. Ligue no 84010508. Você acha que você já foi vítima, na realidade, de algum preconceito? Sim ou não? É só ligar, participar da enquete, já vai estar concorrendo a uma TV de LCD 32 polegadas, tá? E eu conto você com a sua participação também pelo 3254-1079. Nas nossas entrevistas você pode ligar e falar ao vivo, fazer a sua pergunta, deixar a sua opinião. Agora nós vamos falar sobre preconceito, porque está cada vez mais comum notícias de crimes que assustam a sociedade pela frieza e, na realidade, algumas pessoas sofrem muitos preconceitos na escola, existe o bullying, na escola, na internet, tem pessoas que sofrem preconceitos desde pequena. E tudo isso vem trazer uma discussão. Por que nessa sociedade atual ainda tem pessoas que sofrem preconceitos, tem pessoas preconceituosas? Sobre esse assunto, a gente fala com o doutor Ari de Queiroz, juiz e professor de Direito. Boa noite, doutor. Boa noite, telespectadores. Boa noite, apóstolo. É um prazer participar mais uma vez desse programa com vocês. Bom, também falamos com Alfredo Santana, é psicólogo, vai também conversar conosco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite e também obrigado pelo convite e a oportunidade, né, de discutir esse tema tão importante na nossa sociedade hoje, que é a questão do preconceito. Doutor Ari, a sociedade brasileira é preconceituosa mesmo, na opinião do senhor? Eu tenho a impressão que existe um certo exagero, um certo excesso na configuração do que vem a ser o preconceito, especialmente quando se fala de preconceito racial e, em particular, o racial na questão negro. Quando se fala nesse sentido, dá a impressão que foi feita uma lei específica para isso, que a lei foi pintada de branco e preto, que que o mundo se divide em branco e preto, que os brancos seriam superiores, os negros seriam inferiores. Eu exatamente não vejo dessa forma. Até penso que
essa política de cotas que nós estamos desenvolvendo no nosso país há alguns anos acaba criando uma discriminação, fomentando um preconceito que me parece que não existia no nosso país. A minha opinião é que existe muito mais, aspas, um preconceito social, de pobreza propriamente dito, do que propriamente um preconceito de cor, preconceito racial. Mas há um preconceito contra as mulheres? A opinião do senhor? Eu não penso também que haja um preconceito contra as mulheres, que existe uma questão cultural. Nós estamos evoluindo bastante nesse aspecto e não precisa olhar muito longe para trás, olhar 20 e poucos anos, uma geração inteira para trás, nós vamos perceber que a participação da mulher nos setores mais importantes da economia brasileira, nos setores mais importantes do serviço público, era mínima. Então, na geração da minha mãe, na geração das minhas irmãs mais velhas, por exemplo, a participação da mulher era muito diminuta. Hoje é o contrário. Hoje nós temos visto a mulher disputando espaço de trabalho, especialmente no setor público. Eu nem diria em igualdade de condições, eu diria em superioridade de condições em relação aos homens. Isso não é nenhum favor, na verdade é um mérito das mulheres, que elas são mais aplicadas nas salas de aula, são mais disciplinadas, são mais organizadas, né? A semana passada eu chamei a atenção, em torno de brincadeiras dos meus alunos, disse claramente, rapaziada, põe a barba de molho, porque as mulheres estão chegando, estão ocupando os espaços e só tem duas vagas, só tem uma vaga, a vaga vai ser da mulher porque elas são mais aplicadas do que os homens. Tá. Doutor Alfredo, o preconceito pode atrapalhar a pessoa a ouvir a outra? E se ela tem um preconceito, ela não vai ouvir, ela pelo menos vai rejeitar o conceito que a outra está emitindo? Sem dúvida, né? Isso aí é exatamente o preconceito, é uma das grandes barreiras que nós enfrentamos para as relações interpessoais, né? Então, a relação que eu estabeleço com o outro, a partir do momento que ela é baseada num preconceito, se desenvolve muito mais a antipatia do que a empatia. E isso vai complicar, dificultar e, por vezes, até impedir, né, que as relações interpessoais aconteçam. Então, o preconceito nós podemos caracterizar conceitualmente como uma das grandes barreiras, né, para as relações interpessoais. Primeira participação por telefone nesse bloco. Alô? Boa noite, pastor. Boa noite. Tá joia? Tudo jóia. Quem fala? É João Bosco de Araújo. Fala da onde? Eu falo de Aragoiânia, pastor. Qual que é a sua pergunta? Pastor, eu pergunto assim, vamos supor, que eu mesmo já tive preconceito, né? Pela minha cor. Então, eu pergunto assim, a pessoa quando sofre um preconceito, a pessoa fica muito assim, angustiada, a pessoa pensa que todo momento que vai passar, vai chegar naquele local ou naquele lugar, ou você abordado pela polícia. Então, a gente pensa assim, a gente vai ser preconceituoso por aquela pessoa, já vai chegar, já vai falar por aquela cor da gente, a gente não fala pelo nome, é você, seu preto, você, seu negro, entendeu? Não trata a gente igual uns aos outros, né? A gente vai procurar um serviço, a gente chega num serviço para procurar um serviço, se a gente chega, a gente quer de cor e um outro que é mais branco, então aquela vaga é sempre para aquela pessoa, como já me aconteceu. De eu ir arrumar um serviço e chegar ali, ter 2 ou 3 para chegar naquele local para trabalhar, entendeu? Uma vez eu estava, pastor, trabalhando numa firma, não vou citar o nome, né? Essa firma até já coisou, cheguei lá, meu patrão falou assim para mim, assim, Bosco, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na minha casa. Quem sabe sua esposa pode ir lá trabalhar. E foi e perguntou para o meu colega, a esposa do Bosco é preta, é negrinha? Então, é um preconceito que a gente fica aí, eu fiquei até chateado naquele momento. Então é isso, pastor, minha opinião é assim, o seguinte, o Brasil tem muito preconceito ainda. Olha, infelizmente, ouvir histórias assim nos entristece muito, né, doutor? É verdade, essa história, ela descreve a situação de preconceito em razão a ele, em relação à mulher dele, evidentemente que isso tem punição no direito penal brasileiro, é crime. Nós temos desde a década de 90 uma legislação nesse sentido, mas é bom até interpretar que embora a lei na época tenha sido feita pensando nesse tipo de preconceito, ela se desdobra para outras pessoas. Quando se discrimina alguém por ser amarelo, oriental, por exemplo, por ser muito branco, físico, por ser deficiente físico também, aí já seria uma outra lei, mas mais ou menos no mesmo contexto também. Evidentemente que qualquer forma de preconceito tem que ser banida, senão o Estado não evolui. O que eu voltaria a insistir é que me parece que o preconceito era menor do que acabou se tornando por interferência do próprio governo. Quando começou a criar essa política de cotas, começou a ampliar, começou a reforçar, hoje dá a impressão
que nós criamos diferenças onde não existiam diferenças. Os negros não tiveram tanto acesso à escola, não foi porque foram discriminados juridicamente falando, e sim uma discriminação talvez social, socioeconômica, falta de acesso ao trabalho, falta de educação de base. Então, se não se prepara adequadamente, se não está completamente preparado para enfrentar o mercado de trabalho, aí não é a cor que vai prevalecer, na verdade, é o conhecimento do indivíduo. Mais uma pessoa por telefone. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem fala? Meu nome é Sivaldo. Qual é a sua pergunta, senhor? Olha, eu já fui vítima disso também, preconceito, bicho. Não sei essa abordagem policial aí, eles me abordaram e fortemente. Queria colocar alguma coisa para ir de mim, né? Aí falaram que eu era bandido. Só pelo esporte da minha moto. Eu não entendi bem. A polícia que teve esse preconceito com você? Com certeza. É? Eles também julgam conforme a aparência, mas não é bem assim. Pela sua aparência? Não, pela aparência da moto que eu conduzia, entendeu? Que é esportiva, tudo diferente, né? Aí ele virou para mim e falou, mano, você é de moto de bandido. Pela sua moto? Isso. Tá. Como é que explica isso, doutor Alfredo? O policial medir a pessoa pelo que ela está usando? Na verdade, o que se a gente for analisar a atividade policial, é uma atividade muito específica. A polícia trabalha dentro de uma perspectiva de até um estereótipo, né? Então, existe hoje algumas tipos, né? Alguns personagens, algumas pessoas na sociedade, algumas regiões em que a abordagem policial é feita com mais intensidade, que é feita com a periodicidade menor e tal, porque são setores ou são locais em que a criminalidade é mais recorrente e assim por diante. Nada justifica um policial abordar uma pessoa já com uma atitude preconceituosa. A boa educação, a abordagem enérgica, porém civilizada e educada, é uma base fundamental da atividade policial. Então, os termos pejorativos, como caracterizado, como citando a questão de negro ou qualquer outra coisa que seja, isso, inclusive, não é rechaçado dentro da própria polícia, né, nos cursos de formação. Então, as abordagens, elas são feitas. Agora, as abordagens feitas de forma preconceituosa, e isso, com certeza, a Corregedoria da Polícia Militar, se tomar ciência disso, vai tomar as devidas providências. A recomendação que nós fazemos para todos os ouvintes que passaram por essa situação junto com a Polícia Militar, ou causada por, seja Polícia Militar ou Polícia Civil, é que ligue para a Corregedoria. Inclusive, a ligação é anônima, não precisa ser identificada, denuncie o fato para que seja apurado. Porque se isso foi recorrente em um policial, em um grupo policial, em determinado local, em determinada unidade policial, aí há de se tomar as atitudes previstas. Mas isso não é um padrão da Polícia Militar, nem das forças de segurança de um modo geral, a abordagem de uma forma preconceituosa. Agora, doutor Alfredo, até o doutor Ari estava falando dessa questão que seria muito mais cultural do que de preconceito. Existem pessoas que, justamente pelo fato, até de ela é negra, nasceu numa família de negros, parece que desde pequena a pessoa já tem um preconceito por ela mesma, da própria cor dela. Qualquer coisa que você fale para ela, você já está agredindo de forma a ser preconceituosa. A pessoa já nasce culturalmente com essa ideia de que, não, eu vou sofrer preconceito de alguma forma, já tem isso? Não. A pessoa, isso, como qualquer processo cultural, é um processo de aprendizagem, né? Um processo social em que o indivíduo vai aprendendo isso e vai vivendo situações, experimentando e acaba desenvolvendo comportamentos, muitas vezes de defesa, em relação a isso. Mas isso é um processo cultural. E a nossa sociedade, até me remetendo um pouquinho à primeira pergunta que o senhor fez, eu acredito que a sociedade, o preconceito, ele é um comportamento de todas as sociedades. Todas as sociedades têm os seus preconceitos. Depende muito do momento em que as sociedades, porque o preconceito, ele fica sendo até uma questão de autodefesa, tá? Das pessoas. A gente vê agora, por exemplo, a França recentemente desenvolveu um preconceito contra os imigrantes. Aí a Espanha agora também, os movimentos preconceituosos. E no Brasil, é interessante a gente observar que nós vivemos hoje na sociedade brasileira dentro do signo da diversidade. E isso é onde todos se encontram. Hoje a diversidade é a palavra de ordem hoje na sociedade brasileira.
né? A legislação que hoje é a cota para negros, a cota para trabalho, a questão dos portadores de necessidades especiais, né? A questão das leis homofóbicas. Então, todo esse aparato judicial ou jurídico, melhor dizendo, vai fazer com que essa diversidade comece a fazer parte da sociedade. E isso, como é um processo cultural, isso não vem de uma forma porque a legislação manda. Isso é um processo de aprendizagem, de mudança de comportamento. E essa dificuldade que nós enfrentamos hoje. Eu acredito que nossa sociedade vai evoluir muito para trabalhar e aceitar com a diversidade. Mas ainda é um processo de cultural mesmo. Interessante que isso é o tempo, né? Essa mudança de cultura, isso aí não se faz do dia para o outro. Não. Talvez demore uma geração. É assim. Ou mais, né? As gerações. Eu creio que nessa implantação dessa política que o professor está mencionando, os dois lados possam acabar cometendo excessos. Você citou exatamente, de passagem que seja, a questão do preconceito homofóbico, né? Mas eu tenho o direito de ser heterossexual e não ser discriminado por isso também. Assim como eu tenho o direito, aspas, de ser branco e não ser discriminado por isso também. Porque, na verdade, tem havido uma certa inversão. Quer se transmitir a sensação de que ser homossexual é o comportamento certo e que os demais comportamentos seriam comportamentos equivocados, comportamentos errados, né? Esse tipo de coisa que eu não consigo concordar. Eu não concordo de forma alguma com preconceito, com a discriminação em relação às pessoas em razão da sua opção sexual, seja ela hétero ou bissexual. Isso não interessa, não está na mesa de jogo, não está... Evidentemente que há certos valores, claro. Quando se fala em casamento, quando se fala em relações familiares, nós temos certos dogmas que são plantados, não foram do dia para a noite, são plantados ao longo de toda a construção da humanidade. No nosso caso, em particular, nosso país tem essa tradição. Nós somos um país monogâmico, de formação monogâmica, com diversidade sexual. Pode até mudar isso, mas vai demorar 100 anos, talvez, ou mais, espécie, digamos que não seria do dia para a noite. Então, nós também não podemos discriminar as pessoas porque não querem aceitar as minorias. O que não pode é discriminar as minorias. Correto. Tem mais uma pessoa comigo nesse bloco por telefone. Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Meu nome é Nilton, sou morador aqui do Patoeste Industrial. Qual que é a sua pergunta, Nilton? Do homossexualismo. Quem é homossexual, eu vejo muito preconceito. A gente vai em supermercados, vai em lojas, vai em muitos lugares, inclusive até para tirar documentos. O preconceito é grande. Uma consulta, por exemplo, semana passada, foi o maior constrangimento do mundo. As pessoas ficam julgando a gente. Eu gostaria de saber se há alguma questão sobre isso, se tem como a gente coibir isso, porque eu acho que a opção sexual da pessoa é um direito livre e aberto. A pessoa não tem que ser julgada por escolher a opção sexual, seja ele hétero ou bissexual. Correto. Eu acho que o doutor Ari foi muito feliz na explanação dele. Mas o senhor quer falar alguma coisa, doutor Leonardo, sobre isso? Não, eu acredito que essa questão da homossexualidade ou da opção sexual de cada um, hoje é um dos focos principais da questão dos nossos preconceitos, né, que a sociedade enfrenta. Porque é uma coisa que expõe a sociedade de uma forma muito direta, né, muito transparente, muito explícita mesmo, para usar a palavra. E isso é uma questão que afronta os conceitos que são, os dogmas até, mais que conceitos, os dogmas são enraizados. Na questão mesmo da família heterossexual. Agora, nós estamos vivendo, dentro até da própria questão da justiça, por exemplo, a questão hoje da união civil, né? De casais do mesmo sexo, casais homossexuais. Isso é uma realidade, coisa que, por exemplo, antigamente, a questão de heranças não era permitido, né? Construía-se uma vida juntos durante 10, 15, 20, 30 anos e depois, com o falecimento de um, a pessoa que participou daquele patrimônio não tinha direito, porque na linha de sucessão de herança. A questão hoje da adoção, né? De crianças, né? Nós temos uma fila imensa aí de adoção. E nós não temos a resposta se a adoção por pais homossexuais, por casais homossexuais, melhor dizendo, ou heterossexuais, se é melhor ou pior. Nós não temos essa resposta.
Tá? Então essas questões são levantadas para a sociedade hoje e essa diversidade que nós vivemos, ela está surgindo muito rapidamente e isso causa um impacto na sociedade e que nós não estamos conseguindo assimilar, né? Até concordando com o doutor Ari, mas eu espero que não demore 100 anos, né? Demore um pouco menos para a gente ter uma sociedade mais harmoniosa nessa questão de aceitar a diversidade que hoje está posta, né? Porque a questão da diversidade, inclusive, eu acho que é um caminho sem volta, né? Nós vamos ter que aprender a conviver com essa diversidade. Cada um respeitando o seu espaço, não invadindo o espaço do outro, mas aprender ao convívio harmonioso e saudável dentro da diversidade. E só para a gente encerrar, o preconceito religioso, os evangélicos sofreram muito esses anos passados, né? Ser evangélico era sinônimo de alienado, inculto, despreparado. Pastor, eu penso que é bem uma questão de falta mesmo de conhecimento, a questão mais é cultural. Você fala sobre discriminação com os evangélicos, mas os maçons sofreram também, os ciganos sofreram discriminação também, e na verdade não tem nada a ver uma coisa com outra, são comportamentos, são escolhas que as pessoas fazem, né? Isso não torna ninguém diferente, não seria razão nenhuma para tratamentos diferenciados, especialmente no nosso país, depois do final do século XIX, quando se rompeu, pelo menos formalmente falando, na Constituição, rompeu-se o vínculo efetivo, o vínculo oficial entre o Estado e a Igreja, a situação começa a mudar. Mas não se muda uma cultura do dia para a noite. É preciso que ela seja plantada, que ela seja implantada e insistida. O passar do tempo é que vai mudando bastante. É interessante, porque vários missionários foram até apedrejados, morreram aqui no nosso país, e de repente o mundo evangélico, ele vai... Eu falo sobre os islâmicos também, não estou dizendo aqui só sobre os evangélicos. Hoje tem um preconceito sobre o islamismo. Não tem como você não analisar isso. Esse preconceito religioso está inserido na cultura nossa católica brasileira, que de repente vem essa diversidade de religião e é difícil aceitar. O que o senhor acha disso? Eu acredito que sim, né? Voltamos ao ponto da questão cultural, né? O Brasil tem uma formação católica, cristã católica, né? Romana mais especificamente, que tem mudado aos pontos. A partir de 88, com a Constituição, que determinou o Estado laico, as coisas mudaram, as religiões tiveram o mesmo espaço. Nós somos um país ainda, né? Com a população católica ainda predominante, mas e essa questão é uma questão cultural, né? Agora, a legislação brasileira, a Constituição brasileira já tratou de mudar esse comportamento a partir do momento que estabeleceu o Estado laico, né? Então, isso já vem modificando os espaços, mas é muito interessante a gente ver a questão do sincronismo religioso que nós temos, né? Porque apesar de nós termos a diversidade religiosa no Brasil, mas nós convivemos em paz. Diferente de outros países, graças a Deus, né? Diferente de outros países que o fator religião é motivo de guerra, né? E outros momentos da história também da humanidade que serviu para isso, né? Mas nós no Brasil temos essa diversidade cultural, mas nós ainda convivemos em paz ainda, né? Inclusive existem até casamentos, né, evangélicos com católicos e assim por diante, e tal, espíritas, e as coisas vão convivendo harmonicamente. Hoje o católico e o evangélico, eles estão muito mais próximos do que outras religiões. Mas, só para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre racismo e queria fazer a pergunta para os dois. Qual é o papel da escola com criança com relação ao racismo? A escola é importante para que isso acabe? É fundamental, pastor. Começa na escola, melhor dizendo, começa em casa. Na família. Na família, no berço, quando nasce. Começa por ali, respirar. Se existe uma pessoa de um bom caráter ou não, começa a formação em casa. Mas a escola é uma extensão necessária, extensão umbilicalmente ligada com as famílias, de modo que se a escola não tem uma boa preparação, por exemplo, não tem professores bem preparados para esse tipo de ensinamento, logicamente nós vamos continuar formando pessoas que tratarão os outros diferentes em razão da sua altura, do seu peso, da sua compreensão física, da sua cor, da sua religião, de qualquer outra coisa que seja. Ao passo que nós tivermos professores treinados para isso, nós vamos analisar as pessoas de acordo com cada um, o seu íntimo, independentemente do seu caráter, do seu estereotipo. Doutor? Sem dúvida, né? A escola começa na questão da família, passa pela escola onde o indivíduo vai ser formado. E aí, trazendo bem para a questão da psicologia,
a estrutura de personalidade. Então, a escola é fundamental nisso, inclusive para trazer para esse indivíduo também, para essa pessoa que está em formação, uma questão da sua visão, uma questão da autoestima. Tá? Então, a escola trazer isso. Então, o conteúdo que a escola vai trabalhar, o conteúdo trabalhando com a questão da diversidade, com as diferenças, o respeito, a questão da cidadania, da liberdade, dos direitos e deveres de cada um, isso é fundamental. São as pequenas coisas que se trabalhadas na escola que vão formando a personalidade. O indivíduo vai se tornar depois esse ser que vai participar mais ativamente da sociedade e vai ser um empregador, por exemplo, que vai ser preconceituoso ou não na hora de selecionar uma pessoa. Tá? Vai ser o policial, por exemplo, vai ser preconceituoso ou não abordar. Mas esse indivíduo passou pela escola, passou por uma família e passou depois pela escola. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que a escola também contribui fundamentalmente, e eu acho que é o grande antídoto contra o preconceito, é a questão da autoimagem. Então, o indivíduo ele pode ser chamado preconceituosamente até a questão pejorativa pelo outro, mas ele tem que ter uma autoimagem positiva. E isso é formado na escola, na família, no seio da sociedade. Por isso que nós precisamos de investimento na educação. Na educação. Preparar os professores. Exatamente, porque o grande antídoto contra o preconceito é a autoimagem. Você pode ser menosprezado, mas falando, eu não sou isso. Porque hoje a pessoa se torna um professor por não ter outras opções. Faz da sua carreira de professor um bico, né? Vamos ser bem claro aqui, para completar salário. Que é um absurdo. Às vezes, em vários casos, será a única fonte de renda, a única muitas opção. Vezes é a única opção. Doutor, obrigado pela presença, doutor Leonardo. Vamos convidá-lo sempre. Doutor Ari já participa aqui já com a gente. Obrigado, doutor Ari. Obrigado, pastor. Eu até gostaria de aproveitar rapidamente, 5 segundos, e para falar que o Conselho Regional de Psicologia, no dia 10 e 11 de dezembro, vai fazer um seminário, realizar um seminário aqui em Goiânia para tratar exatamente dessas questões de direitos humanos. E essa questão da diversidade cultural e social que nós temos hoje no Brasil vai ser tratada. Então, nós já estendemos o convite a todos aí, dia 10 e 11 de dezembro. Vai ser divulgado ainda pelo CRP. O local exato ainda do local nós não temos definido ainda, porque é questão de auditório e disponibilidade. Mas através do Conselho Regional de Psicologia, tem todas as informações no dia 10 e 11 de dezembro, um seminário sobre direitos humanos para tratar essas questões de diversidade social que nós vivemos hoje. Tá ok. Obrigado pela participação. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. De volta com Sociedade em Questão. Olha, ligue, participe. Se você quer levar para casa, quer estar no sorteio para tentar levar para casa uma TV de LCD de 32 polegadas, você tem que ligar. 84010508. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Sim ou não? Você liga, participa, dá sua opinião na nossa enquete, que na semana que vem, na próxima segunda, a gente vai sortear para você uma TV novinha, LCD de 32 polegadas, muito bom, né? Então, quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa esse prêmio do Sociedade em Questão para você. E olha, está cada vez mais comum notícias de crimes que assustam a sociedade pela frieza com que eles são arquitetados. Mentes perigosas. Este é o assunto da nossa entrevista com o psicólogo forense, Dr. Leonardo Faria. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, apóstolo. Obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Leonardo. A primeira pergunta, o que define uma mente perigosa de um psicopata? Qual que é a diferença aí? Bom, apóstolo, a psicopatia é um transtorno de personalidade. Os manuais de criminologia, os manuais de psiquiatria, de psicologia criminal, nos dizem que a psicopatia não é considerada uma doença mental, e sim uma perturbação mental. É considerado uma perturbação mental porque ele não sofre de uma doença. O problema dele é a conduta dele. Então, ele tem um problema de conduta. Eu até contesto o termo psicopatia. Se nós ouvirmos os maiores especialistas da área, é um consenso de todos de que o termo certo deveria ser condutopatia, ou seja, uma doença da conduta, não da psique. Isso é fruto do quê? Isso é conduta da formação dele, da sociedade. Isso não é genético, é uma conduta. Ele nasce com uma predisposição. A psicopatia, também chamada de transtorno de personalidade antissocial, sociopática, dissocial, amoral, são todos um transtorno considerado transtorno de personalidade.
Sendo ele um transtorno de personalidade, isso é constitucional. Ele já nasce com uma predisposição e o meio vai ser um elemento muito forte para ele ter todas essas características que nós falamos que são características antissociais. Então são pessoas que elas têm desprezo por normas sociais, não têm remorso, não têm culpa, não têm sentimento alheio. São pessoas que não aprendem por experiências, por punições ou por qualquer meio coercitivo. Necessariamente, se eles não tiverem nenhuma doença associada ao quadro de transtorno de personalidade, são pessoas que entendem plenamente o que estão fazendo. Prova é que eles apagam as provas de crime. Então, quando eles cometem um crime, eles chegam a apagar as provas de crime. Então, são pessoas que o próprio meio, ele tem uma predisposição genética, mas o meio é que vai conduzir ele a ter esses traços característicos. Ele vai adquirindo esses traços no dia a dia, no convívio com a família, no convívio com a sociedade, é isso? Isso. É importante a gente falar que a família, ela é um fator muito forte para a constituição de uma personalidade psicopática. Então, a gente já sabe que as pesquisas na área da psicologia e da psiquiatria nos falam que uma pessoa sendo criada sem regra ou um excesso de regras, um polo bem de extremo, ou ele tendo muita regra, ou ele tendo totalmente ausência de regras, é um fator muito forte para a constituição da psicopatia. E a ausência de afetos. Eu sempre falo nas minhas aulas, eu sou professor da Polícia Militar e na PUC Goiás, eu sempre falo para os meus alunos de criminologia de que receita para se fazer um psicopata, excesso ou ausência de regras, mais ausência de afetos. Você tem um psicopata prontinho aí na sociedade para atuar. Agora, doutor, como a gente sabe, o senhor atua na segurança pública e acompanha e já acompanhou diversos casos, inclusive de repercussão nacional. Isso. De criminosos. O senhor poderia citar alguns que a gente conhece e que algumas pessoas criminosas que têm esse perfil de psicopata? Bom, até 2 blocos atrás aqui no programa, eu estava com a minha colega e amiga, a doutora Adriana Corse, nós trabalhamos num caso que foi de Doverlândia, né, o Aparecido. O Aparecido, nós fizemos um perfil criminal dele, infelizmente... Que é o que caiu no helicóptero. Exato. Junto com os policiais civis. Exato. Infelizmente, esse perfil, apesar de eu ter feito todo o trabalho com ele, mas o resultado só veio depois que ele já tinha falecido. Ele tinha fortes traços, fortes características de psicopatia. Recentemente eu trabalhei no caso do Luiz Guilherme, foi aquele rapaz que acabou causando homicídio contra a própria namorada e o próprio pai. Eu ainda não posso falar nada a respeito do perfil dele, que está em análise. Fiz do caso do Osmar, que foi aquele rapaz que matou aquela criança de 10 anos de idade. Ainda não está confirmado se ele estuprou ou não, o caso de Uruana. Uhum. Tem outros casos também que não envolvem necessariamente o psicopata, mas as vítimas deles, né? O senhor falou a respeito desses traços desse psicopata. Aquele rapaz que, inclusive, foi uma repercussão até mundial, porque a garota era de fora, o Mohamed Dali, ele tem mais ou menos esse perfil, né? Ou não? Bom, esse perfil não foi estabelecido por mim, quem fez ele foi a junta médica do Tribunal de Justiça, então eu não tenho como falar porque eu não tive acesso. Uhum. Né? O que eu posso falar é apenas o que eu assisti pela imprensa, mas o modus operandi, a forma como foi executado o crime, envolve muita crueldade e ausência de remorso. É um forte indício, eu deveria ver realmente o laudo dos meus colegas para poder afirmar. Doutor, um psicopata ele não é doente em nada, ele tem que ser preso mesmo, né? Ele não pode sair da cadeia. Bom, apesar de ser considerado, de estar na Classificação Internacional de Doenças, né, na sua 10ª revisão, que é o Catálogo Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, CID-10, é considerado um transtorno de personalidade, nós necessariamente, nós que estudamos, eu que sou psicólogo especialista da área, nós não consideramos ele do ponto de vista doente. Porque para o direito penal e para a criminologia, um doente, um louco infrator, seria aquela pessoa que não tem capacidade de entender nem de se autodeterminar. Uhum. O psicopata, nas avaliações que nós fazemos, ele tem a capacidade de entender o que fez e de se autodeterminar. A autodeterminação é vontade. Porém, nós temos que avaliar o caso da psicopatia se ele não tem as condutas de psicopata e se essas condutas não estão sendo provocadas por uma lesão cerebral ou por uma doença psiquiátrica associada.
Por isso que é importante fazer um perfil desse com uma equipe médica também. Não apenas o psicólogo, mas um médico também acompanhar essa perícia para ele saber se tem uma doença orgânica, né, associada. Não tendo doença orgânica, tem apenas a conduta, aí sim, nós falamos que é um caso de psicopatia, e a reeducação desse sujeito é dificílima. Ele não aprende por experiência. Nós temos um exemplo clássico que é o bandido da Luz Vermelha. Ficou preso 30 anos em São Paulo. Quando foi liberado, 3 meses depois, ele estuprou, né, uma pessoa em São Paulo e depois foi morto por uma outra pessoa. É possível dizer, então, que o psicopata, se é possível falar isso, ele não tem recuperação ou é possível recuperar uma pessoa como essa? Olha, eu com toda a experiência que eu tenho das 3 especializações e mestrado que iniciei na área, nós não temos estudos confiáveis que falam o psicopata ele é recuperável. Nós não temos estudos confiáveis. Mesmo porque a recuperação ela incide sobre um fator que é o sujeito, ele estabeleceu um significado da pena. O sujeito que está preso tem que saber que aquela prisão ela serve justamente para ele se recuperar, para ele atribuir culpa. Eu fiz algo de errado e estou restrito da minha liberdade em função disso. O psicopata não consegue ver isso. Ele vê como justificativa aquilo que ele fez de errado. E ele coloca a culpa na vítima, ele coloca a culpa no Estado, mas nunca a culpa é dele. Porque quem tem que se beneficiar do ato é ele. Então o psicopata ele é um verdadeiro egocêntrico. Ele está o tempo todo se alimentando de pessoas, se alimentando dos atos. A recuperação é difícil, porque foi como eu disse, ele não aprende por experiências. Ele pode retirar a liberdade dele, mas para ele aquilo não vai ter significado nenhum. Né? Agora, uma pessoa que tem uma mente criminosa, qual que a gente podia definir o perfil dessa pessoa? Bom, se tem jeito de definir o perfil. É difícil, porque a principal arma que eles têm é a sedução. Então eles lidam muito com o fator da sedução. O alimento deles são as pessoas. Quando eu falo o alimento são as pessoas, é que ele utiliza da interação que ele tem com as pessoas para poder obter o ganho. Mas nós podemos observar alguns comportamentos que devemos ficar esperto, como por exemplo, o sujeito nunca atribui a culpa ao que ele faz, tem uma dificuldade muito grande de lidar com frustração. Geralmente, ele pode ter mudanças bruscas de humor, que nós chamamos de labilidade emocional. Ele pode ter uma agressividade muito latente, muito forte, desmedida, quanto a pequenos atos. Ele sempre vai procurar ter vantagem nos seus atos. É importante falar que o psicopata não é só aquele que mata, que rouba. Nós temos os psicopatas dentro de grandes organizações, nós temos psicopatas dentro do meio político, nós temos psicopata dentro da medicina, da psicologia, dentro das instituições de segurança públicas. Eles estão infiltrados em todo o seio da sociedade. E necessariamente a conduta dele é sempre a mesma. Obtém vantagem sobre o outro, não sabe lidar com o sentimento de culpa, de remorso, e necessariamente o que ele puder fazer para poder sugar o outro e na medida que ele for descoberto, ele procura sempre acabar com essa pessoa. Então o meio dele lidar com o outro se eu for pego, eu vou procurar sempre destruir o outro porque ele não sabe lidar com culpa. Tá. Doutor, última pergunta, tem como identificar em uma criança se ela tem tendência para ser um psicopata ou tem uma mente criminosa? Uma criança tem como você fazer uma análise, identificar isso e já tratar, né, para que isso não desenvolva? Bom, apóstolo, acho que foi importantíssimo o que você falou. Psicopatia é o diagnóstico que nós damos após os 18 anos de idade. Antes dos 18 anos, nós falamos que as pessoas têm transtorno de conduta, que são os jovens e nossas crianças. É importante a gente verificar que crianças que necessariamente apresentam as seguintes características. Elas gostam de ver o sofrimento de animais, gosta de ver o sofrimento do coleguinha, do amigo, não obedece normas, não obedece regras, tem dificuldade de aprendizagem, dificuldade de lidar com sentimentos de frustração, utiliza muito da mentira, pequenos furtos. São fortes indícios para a gente estar observando que se não for tratado pela família, se a família não procurar um profissional da área para poder tratar e até medicar também com um psiquiatra infantil, um neurologista infantil, pode estar caminhando para um caso de transtorno psicopático. A questão de você fazer um trabalho de prevenção não quer dizer que a pessoa é doente. Pegar uma criança e levar no psicólogo, isso é uma prevenção. Levar no psiquiatra,
Acho que a sociedade tem que entender isso, né, doutor? Sim, sim. O profissional... É como ir no dentista. Né? Sim. Você vai lá e não quer dizer que seus dentes estão ruins, né? Exato. Mas você vai. Os profissionais da saúde mental, envolvendo principalmente psicólogos e médicos, psiquiatras e neurologistas, nós não trabalhamos apenas quando a doença se instala ou quando um problema se instala. Nós trabalhamos também na profilaxia disso. Então, uma orientação, uma família pode muito bem procurar uma orientação dentro de um consultório desses profissionais, até no sentido de saber o que fazer. Eu estou com uma criança que eu vejo que muitas das vezes ela não aceita normas, não aceita regras, ainda não é uma coisa patológica instalada. Mas o que a gente pode fazer no sentido de prevenir para que ele não tenha comportamentos problemáticos no futuro? O profissional com certeza vai estar dando uma orientação nesse sentido. E um remedinho que eu falo, que é muito importante, né, para a gente dar para nossas crianças, para os nossos jovens, é um remédio que você não encontra em farmácia, mas você encontra no contato com amigos e na família. É amor. Né? O amor, na dose certa, ele cura e muito, e previne muito a instalação dessas patologias. Seio afetivo, né? O seio afetivo, a aceitação do outro. Se você dá amor, afeto, junto com regras, necessariamente a probabilidade de você ter psicopatas na sociedade é muito menor. E é isso que o psicopata precisa, de amor e de regras. Mas uma vez já instalada o transtorno de personalidade, é muito difícil regredir esse estado após os 18, 20 anos. Doutor, obrigado pela presença, uma excelente aula. Vamos chamá-lo novamente para estar aqui conosco. Eu que agradeço, e a Polícia Científica como um todo, que é a quem eu represento, nós estamos totalmente à disposição para qualquer esclarecimento da área. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com Sociedade em Questão. Olha, ligue e participe para você participar da nossa enquete e concorrer a uma TV de LCD 32 polegadas que a gente vai sortear para você na semana que vem. 84010508, a pergunta está no seu vídeo. Você já foi vítima de preconceito, sim ou não? Quanto mais você ligar, mais chance, é claro, você vai ter de levar para casa esse prêmio, tá? Então corre para o telefone, ligue e participe. E é claro, continuamente aqui a gente no Sociedade em Questão tem o nosso quadro final, que é de música, para levar a música boa para você nessa segunda-feira, para você começar bem, tá bom? E terminar o dia bem. Hoje a gente traz Lucas e Rogério. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos apresentar então a música que vocês trouxeram, tudo bom? O Thiaguinho Ayala, nosso violonista. Nosso violonista, nosso produtor, Thiago Ayala. Então já faz tudo, né? Já faz tudo. A parte musical é por conta dele. Tá ótimo. Meninos, quanto tempo vocês estão cantando juntos? Conta um pouquinho pra gente da história de vocês. A gente tem 2 anos e meio juntos. A gente teve assim, uma carreira particular dele e minha, só que juntos, Lucas e Rogério tem 2 anos e meio. É. E como é que tá? Bem, graças a Deus, tocando, graças a Deus, fazendo muito show em Goiânia, no interior de Goiás também. Uhum. E aí, vocês, quais são os projetos? Vão gravar o CD? Como é que tá essa... Então, o projeto nosso está em andamento, nosso CD está no estúdio, o Thiaguinho está tomando conta, né, Thiaguinho? E em breve a gente vai ter um material de trabalho nosso, com várias composições nossas também. Ah, legal. Que é importante hoje, né? Com certeza. E em breve vai ter músicas nossas aí. A gente já está gravando uma música nova e a partir de para abril, março, abril, o primeiro DVD de Lucas e Rogério também, gravado aqui em Goiânia. Vamos ouvir uma música então? Vamos sim. Primeira? Então vamos lá. Canta uma música nossa, chama Absinto. O amor é isso, cheiro viciante, absinto delirante, chama dizimadora dessa solidão que só existia quando ainda não tinha tudo que você causou dentro do meu coração. E de repente, amor, eu que não imaginava, não acreditava, me pego acordando mais feliz. E de repente, amor, eu me pego dominado,
um prazer insaciável, incontrolável, mas tão bom. Como é bom ter você do meu lado. O amor e a paixão caminhando lado a lado. Deixei meu coração te pertencer e agora me pergunto como pude viver tanto tempo sem você. O amor é isso, cheiro viciante, absinto delirante, chama dizimadora dessa solidão que só existia quando ainda não tinha tudo que você causou dentro do meu coração. O amor é isso, cheiro viciante, absinto delirante, chama dizimadora dessa solidão que só existia quando ainda não tinha tudo que você causou dentro do meu coração. Música de vocês. Nossa, de vocês dois? Composição nossa junto com um amigo nosso, Thieres, também. E meninos, vocês tem como definir assim? Vocês tocam de tudo ou vocês gostam mais do sertanejo romântico? Bom, essa é bem romântica, né? É romântica. O meu gosto particular, acho que do Rogério também, até pelas músicas que a gente compõe, é mais pro lado do romântico. Só que hoje, com as músicas também já diferenciadas e tudo, a gente tem que seguir para onde o vento está tocando. Então a gente se adequou e a gente toca de tudo. Nosso show é bem animado, bem romântico também. Moda de viola, caipira a gente faz também. Agrada a todos, né? É bom demais, todo mundo gosta, né? Moda de viola. Não tem nem explicação. Credo. Tem que ter, né? Credo. É verdade. Falar nisso então, vamos tocar uma? Vamos. Tem como? Então vamos lá. Pode ser. Amargurado? Vamos. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando se o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Boa demais, não pode faltar mesmo não, né? Não pode. Tem que ter. E meninos, vocês tocam vocês estão fazendo shows, como você falou, mas vocês tocam em algum local específico ou não? A gente tem uma boate que é um parceiro muito forte da gente, que é a Boate Paiol, aqui em Goiânia, que fica ali no setor Marista. Gilberto. Grande amigo da gente, Gilberto, que além de contratante é um amigo particular da gente mesmo. Então é um parceirão que abraçou o Lucas e o Rogério e sempre, a gente está sempre no Paiol. E essas boates todas de Goiânia também a gente faz, Berrante, enfim. O pessoal pode encontrar vocês nesse Pode encontrar, nós estamos na noite o tempo inteiro. E me fala, contatos. Tem site já, ou telefone? Passa pra gente tudo. O nosso site está em construção, se entrar lá ainda não vai estar pronto. Mas tem telefone, pode ligar no 6285000373, 92187561. E tem rede social, Facebook, que Lucas e Rogério, que vai encontrar a gente. Também, né? Tem música nossa também. Pode tem um pouquinho do nosso trabalho lá, quem quiser conferir.
Coisa boa. A agenda de shows a gente está sempre divulgando nas redes sociais. Vocês lembram agora onde vocês vão estar? Quer divulgar, quer falar? A gente vai estar... O próximo show aqui em Goiânia será no Paiol, que vai ser dia 15 de dezembro ainda. Certo. A gente deu uma parada por estar gravando, então a gente escolheu parar outubro e novembro, dar uma diminuída nos shows para estar gravando. E a gente volta dia 15 de dezembro, já o primeiro aqui em Goiânia. Tá o ótimo. próximo aqui. Qualquer coisa, telefone, né? Liga, Pode ligar que a gente está particular, festa particular, casamento, tudo. Tudo, né? A gente vai. Tá ótimo, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Foi um a gente prazer que agradece. recebê-los. As portas estão sempre abertas, inclusive para trazer o CD pronto para a gente ver. Ficando pronto, a gente traz. Então tá ótimo. Obrigado. Viu? Obrigada, viu? Obrigado a você. Bom, e a gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem com Sociedade em Questão. Uma excelente noite para você, ótima semana e a gente termina com música. Vamos lá? Vamos sim. Mais um romântico, então? Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. É tudo real, as minhas mentiras. E assim não me faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam e o nosso amor em ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei, só pro meu prazer, só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações dos seus defeitos ou de algum erro normal. Será que você não é nada que eu penso? E também se não for, não me faz mal. E não me faz mal não. Noite e dia se completam e o nosso amor em ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu